Medo, né? Qual é o teu medo? O teu medo. Todo mundo tem medo, né? Eu vou dizer o meu, para você ficar mais à vontade. Para você ficar mais à vontade, né? Porque às vezes as pessoas, não, eu não tenho medo. Todo mundo tem. Olha, os meus medos. Eu tenho medo de desistir. Eu tenho medo de desistir. Eu tenho medo de começar alguma coisa e parar no meio do caminho. Eu tenho medo. Eu tenho medo que as pessoas não entendam o que eu falo. Eu tenho medo, porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa não entende e ela interpreta por outro lado, dá ruim, né? Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de não perseverar. Eu tenho medo. Os meus medos são muito estranhos, né? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de relâmpago, tem gente que tem medo de chuva, de silêncio, tem gente que tem medo de altura, de mar, de injeção, né? Tem gente que tem medo de voar, tem gente que tem medo da vida, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de fracassar, tem gente que tem medo de falhar. Então, qual é o teu medo? Escreva aí, ou se você conhece, quais os tipos de medo que você já ouviu falar. Quais os tipos de medo que você já ouviu falar? Coloca aí, escreva aí, você que está aí pelo Facebook, deixa aí escreva alguma coisa, por favor. Quais os tipos de medo que você já ouviu falar? Ou o que você tenha, né? Eu já disse aqui os meus medos, né? Alguns dos meus medos, né? Eu tenho medo de desistir, eu tenho medo de não ser perseverante, de não perseverar até o fim. Eu tenho medo de parar no meio do caminho. Eu tenho medo de falar as coisas e não ser compreendido, porque muitas das pessoas que se aborrecem comigo são pessoas que elas não compreendem o que eu falo. E eu tenho medo que elas não compreendam. Por isso que às vezes eu prefiro ler mais versículos bíblicos do que eu dar a minha opinião. Porque às vezes a minha opinião não casa com a sua, aí dá ruim, né? Aí já cria aí um adversário, né? Então, quais os tipos de medo que você já ouviu falar? Escreva aí quais os tipos de medo que você já ouviu falar. Ou quais os que você tem. Se você tem 1, 2, 3, põe aí para a gente fazer uma pesquisa aí. Esses primeiros 10 minutos eu quero deixar aí como pesquisa. São 20 horas e 10 minutos, já se passaram 10 minutos. Vou dar aí mais 10 minutos para você colocar aí, você que está chegando agora, quais os tipos de medo que você já ouviu falar, ou que você tenha, né? Eu já ouvi falar que tem gente que tem medo de ficar pobre, tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo de comprar coisa e depois não poder pagar, ficar endividado, tem gente que tem medo de envelhecer sozinho, né? Tem gente que tem medo de morrer sozinho. Eu acho engraçado, né? Eu não gostaria de morrer sozinho. Você quer morrer com quem? Você acha que alguém vai morrer junto contigo? Você vai morrer sozinho. Só se estiver dentro de um avião e caiu o avião e morre todo mundo. Mas fora disso, já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Isso é mania de pessoa de idade, né? Eu tenho medo da noite. A irmã Nara foi sincera. Ela falou que tem medo da noite. Ela tem medo da noite. Tem muita gente que tem medo da noite. Tem muita gente que tem medo da noite. Eu já tive muitos medos. Ao ponto de eu ter minhas fobias, né? Medo de elevadores, medo de ficar em local fechado. Então é terrível. Mas esse medo, ele foi colocado lá atrás, quando a gente era bem criança, lá atrás. E esse medo vai acompanhando as pessoas, vai seguindo as pessoas. E às vezes a gente pensa que a gente chega a uma certa idade que esses medos vão desaparecer, tá? Então, qual é o teu medo? A minha pergunta é essa: qual é o teu medo? Você tem que colocar alguma coisa aí, que você não é de ferro, né? Coloca alguma... Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? É uma pergunta, você está ouvindo aí? Todos que estão aí, coloca aí alguma coisa. Qual é o teu medo? Estou perguntando para você. A irmã Nara, vou colocar aqui. A irmã Nara já colocou aqui. A irmã Nara foi... Eu e a irmã Nara já falamos. Eu já falei os meus medos, vou repetir. Os meus medos de desistir,
de parar no meio do caminho, de não ser perseverante, e de eu falar e as pessoas não compreenderem o que eu falo. Esse é o meu medo. De andar à noite. Então, acho que o medo da noite, andar na rua à noite, pode ser por causa de assalto. Esse medo pode ser provocado por causa de assalto, né? De muitos assaltos que acontecem na rua. Pode ser. Ou se já foi assaltada ou assaltado alguma vez, né? Isso tudo vai... Mas para você achar alguém nessa terra que nunca foi assaltado, é difícil, é muito difícil. Então, fala aí qual é o seu medo. Medo de andar de avião. Meu cooperador Marcos falou que tem medo de andar de avião. Então você não conhece aquela música do Belchior, que ele canta, foi com medo de avião que ele segurou pela primeira vez na mão da esposa dele. Essa é boa, né? Essa é a música do Belchior. Belchior sumiu, né? Nunca mais apareceu. Cantor popular, cantor brasileiro, né? Belchior. Ele cantava, foi com medo de avião pela primeira vez que eu segurei na sua mão. Falando de avião, tem até uma... Eu tava indo para Bahia, eu vindo da Bahia de avião. Aí o avião, medo de cachorro e gato. Medo de cachorro e gato. Aí o Marco tem medo de morrer. Morreu? Morreu. Ele morreu? Tá. Sei que você tinha medo de morrer. O Belchior morreu, né? Aí eu tava no avião, aí começou uma turbulência, né? Que passa nas nuvens carregadas, né? O avião começou a sacudir. Aí tinha uma acho que era 2 freiras, né? Tinha 2 freiras do meu lado. Gente, elas estavam com tanto medo. Aí eu agarrei na mãozinha delas e eu fiquei orando com elas. Dá a mão aqui, eu sou pastor, me dá a mão aqui, vamos orar. Vamos orar. Então as freiras com medo de morrer. Estava com medo de morrer, do avião cair e morrer. E eu estava bem orando, né? Que se eu morresse ali, pelo menos já ia chegar no céu orando, né? Porque o negócio tremeu. Mas se eu tiver medo, vai mudar, o avião vai parar de tremer? Vai piorar. Se eu ficar com medo, vai tremer mais ainda. Que eu vou tremer, eu vou ajudar o avião a tremer mais ainda. Então vamos lá. Aí, uns falaram, medo de lagarta. Medo de lagarta. Medo de cachorro e gato, hein? Medo de que mais? Medo da noite. Medo da noite, né? Eu tenho medo de nada. Tem medo de nadar, né? Você tem medo de nadar. Você tem medo de nadar, que você mergulhou naquele dia lá no barco, tu ficou amarelo igual um papel fino, maluco. De tanto medo que você ficou de morrer afogado. Você, Gilmar, quis dar uma de nadador. Irmãos, esse tal de Gilmar aí, vem lá de Itaguaí, ele foi dar uma de nadador lá no barco, pulou na água. Quando ele tentou voltar para o barco, a onda estava puxando, mas se você olhasse para a cara dele, o Wandas que estava lá, se você olhasse para a cara dele, você via a cara do medo de morrer. Ficou com medo de morrer, ficou amarelo. Tá lavando e estava lá. Estava aí, mano, você vai falar que eu tô inventando não, que isso é verdade. Você ficou com medo, que você dava 10 braçadas, deu 300, ele estava meio metro do barco, dando 300 braçadas e a água levando ele para trás. Eu falei, agora ele vai. Agora ele vai prestar conta com São Pedro. Tem medo de nada. Tem medo. Só porque você sobe no andaime sem botar cinto, tu tá pensando que você não tem medo de nada, maluco? Vai atrás. Ô, Fernando, eu tenho medo de não conseguir arcar com os meus compromissos. É isso aí, ó. É isso aí. São os bons medos, né? São os bons medos. Tenho medo da noite, de arcar com os compromissos. É isso aí. Foi isso mesmo. O Wander falou, foi isso mesmo. O Wander estava lá. Olha lá, o Wander estava lá. Gilmar, eu estava lá. Você não fala que não tem medo de nada, não. Você tem medo de morrer. Você se borrou. Ela estava dentro d'água, ninguém nem viu você se borrar de medo.
Muito. Eu não mergulho. Se eu mergulhar, já era. Fui embora, peixe me come. Eu não mergulho nem para molhar o pé. Eu fico lá quieto no barco. Muito. Tem medo de deixar minha família passar sufoco. Só você, ó, trabalhar hoje bem, cuidar da tua vida, tua saúde, cuidar da tua saúde, que você vai completar a tua carreira. Isso se chama uma carreira. Você tem uma carreira. Nós temos uma carreira, né? E se você fizer do jeito, como eu falei hoje eu falei na live de manhã, às 10 e pouca, eu falei com vocês, né? A nossa vida é como uma bandeja, uma mesa cheia de sementes. Cheia de semente. Ali tem a semente da coragem, a semente do medo. Tem a semente da saúde, a semente da doença. Tem a semente do amor, a semente do ódio. Então você fica livre. Qual é a semente que você vai pegar? Então tem muita gente que fecha os olhos e sai pegando qualquer tipo de semente. E vai jogando. Vai jogando. Olha lá, o meu irmão falou lá, só socou a água, ficou dando soco na água. Eu estava lá, não dá para escapar. Você foi falar que você não tem medo de nada, quer dar uma de Superman, aí já era, né? Eu tenho medo de desistir. E às vezes me bate um cansaço, você nem imagina como me bate um cansaço. Rádio, sabe? Pagar aluguel, pagar as contas, sabe? É uma responsabilidade imensa. Então eu tenho medo de desistir, de deixar as coisas na metade do caminho, né? Tenho medo, porque uma obra mal acabada é pior do que uma obra que não foi começada. Uma obra que não se acaba nunca, né? Você fala assim, pô, coisa horrorosa, para que fez aquilo? Melhor não ter feito, né? O irmão que trabalha em obra aí, Fernando, o Gilmar, trabalha em obra, é melhor você começar e terminar. Jesus falou, né? Vai fazer uma torre, calcula o valor para ver se vai fazer até ela terminar. Porque uma obra mal acabada, ela é muito criticada, né? Do que uma obra que não começa. Está lá o terreno, não começou nada, está o terreno, está tudo lá, está o terreno, não começou nada. Deixa ele começar, quando começar a gente vai ver. Aí a pessoa levanta uma estaca, levanta lá um muro e pum, fica lá 300 anos. Isso é uma obra mal acabada, né? A gente tem que terminar. Tem que terminar. Eu tenho medo de não terminar. Porque eu tenho uma carreira, sabe? Eu tenho uma carreira espiritual, tenho uma carreira como pai, como marido, como filho. Eu tenho uma carreira como pastor. Então eu tenho medo de desistir. Tenho medo de desistir. Eu já desisti muito, irmão. Já desisti. Deixa eu te dar um testemunho. Algumas vezes, quando eu fui parar de usar droga, só a palavra que fez eu parar de usar droga, a palavra que me alimentou, a palavra de Deus. Que eu frequentei alguns lugares que não me ensinava a Bíblia e eu caía, só via caindo. Caía várias vezes na droga, caí várias vezes. Eu fracassava. Então, na minha natureza, na carne, eu tenho muito fracasso. Na minha carne eu tenho muitos fracassos. Então hoje eu sou um perseverante, um audacioso, um homem de coragem por causa do Espírito de Deus, né? Por causa dessa informação que eu recebi da parte do Senhor. Mas eu já desisti muito. Já desisti demais das coisas, já desisti mesmo. Hoje eu poderia estar melhor. Poderia, né? Mas eu não vou ficar chorando pelo leite que derramou em cima do fogão, porque não vai resolver nada, né? Se eu ficar reclamando, o leite não vai voltar para a panela. Então não adianta nada. O negócio é seguir a vida e aprender com os erros. A gente aprende com os erros. E foi muito bom para mim. Então, qual é o teu medo? Cadê você? Qual é o teu... Olha, a pergunta é essa. Eu só ouvi 5 pessoas falarem aí. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Minha pergunta é essa. Nós vamos falar do tipo de medo. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Uns disseram que tem medo de lagarta, de cachorro, de à noite, de não arcar com as suas responsabilidades. Qual é o seu? O meu é de desistir. O meu medo é de eu parar no meio do caminho.
parar no meio do... Qual é o teu medo? Ou qual é o teu medo, ou quais os tipos de medo que você já ouviu falar? Qual é os tipos de medo que você já ouviu falar? Qual é os tipos de medo que você já ouviu falar? Quais são? Qual é os tipos de medo que você já ouviu falar? É uma pergunta. Põe aí. E qual é os teus medos? Aí eu tenho medo de ficar velho. Eu tenho medo de ficar velho pobre. Eu tenho medo de ficar velho e ficar abandonado. Eu tenho medo eu queria comprar alguma coisa, mas eu tenho medo de morrer e não conseguir pagar. Defunto não paga a conta, não. Nem deixa a conta para o outro. Se a pessoa está viva, faz uma conta, se ele não pagar, defunto não paga a conta. Não mandei eles vender para gente que vai morrer. Por isso que a gente chega a uma idade, ninguém quer vender mais nada para gente financiado. Se eu for comprar uma casa hoje, eu com 60 anos, não tem financiamento. Financiamento é 5, 10 anos, o máximo que eles me dão de financiamento. E se der, 5 ou 10 anos, se me der. Então, a hora de comprar as coisas é quando você tem de 30 anos para baixo. Comprar coisas grandes, porque você tem mais tempo para pagar e tem mais tempo para pagar, né? Porque muita gente tem medo, né? Tem medo. Eu já falei, meu avô, ele deixou de adquirir aqui um terrenão aqui grande, uma casarona que tem lá hoje. Tem gente que tem medo da solidão, a irmã está falando, tem medo da solidão. O sábio, o homem chamado Jó, né? Eu já li aqui, né? 3:26, ele disse, o que eu mais temia é o que me sobreveio, ou seja, aquilo que eu tenho mais medo é o que pode me acontecer. Que parece que a gente dá vida às coisas. A gente vai pensando, quando fica só na imagem, né, na mente, quando fica só na nossa mente, é uma coisa. Mas quando a gente começa a falar daquilo, aí já começa a dar vida para aquela coisa. Porque as palavras, elas dão vida. Eu vi uma pesquisa que foi feita com cientistas japoneses. Eu já falei até sobre isso, já deu na televisão. Eu estou falando que eu vi na televisão. O cara botou duas vasilhas de água no congelador, mas para cada vasilha, para uma ele falou, amaldiçoou a água, chamou a água de podre, de ruim, não presta para nada, chamou um monte de coisa ruim para a água e botou no congelador. E para outra água, falou só palavras bonitas. Foi pesquisa que foi feita no Japão. Os caras são fera, né? Japão não é fácil. Aí colocou no congelador, congelou. Você sabe quando congela, você já viu aqueles cubos de gelo? Tem sempre uns rajadinhos assim. Então estava todo riscado, todo trincado, como se estivesse com medo, e o outro estava lisinho. Sabe, a água congelou tranquila, não deu frissura, não deu rachadura, não deu nada. Aí estavam mostrando o poder da fala, né? O poder das palavras. Então, quando você diz, eu tenho medo da solidão, de morrer sozinho, de ficar numa casa sozinho, então a probabilidade de isto acontecer é grande. É grande, porque a gente começa a falar. Quando fica no reino da mente, é uma coisa, não está saindo. Mas quando começa a entrar no reino visual, né, no campo visual, você começa a falar, as palavras começam a ter vida. As palavras são vida. Elas são vida. As palavras que saem da nossa boca, elas têm vida. Se você chega para uma criança, desde pequeno, chama ela de burro, chama ela de idiota, chama ela de inútil, chama ela de um monte de coisa, aquela criança ali, ela tem 99% dela ser um burro, um idiota, um ignorante, a pior espécie de ser humano dessa terra. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, as nossas palavras, elas afetam. Então, tem alguns... Essa mensagem já começou, tá, irmão? Não vou nem cortar nada hoje, vai ser direto. Já começou a mensagem. Já começou desde o começo, né? Tu vai cortar só lá o comecinho só. Mais nada. Então, tem muita gente hoje que está com uma colheita horrível
por causa do medo. O medo não é tudo de ruim, não. O medo não é tudo de ruim. O irmão falou, eu tenho medo de não poder arcar com a minha responsabilidade com a família. Entendeu? É um medo de responsabilidade, mas é prejudicial. Porque esse medo, ele gera no nosso corpo algo negativo. Ele gera enfermidades. Sem querer, a gente vamos debilitando o nosso organismo, sem querer. Quando você começa a falar, começa a pensar, aí começa a pensa de dia, pensa de noite, pensa de dia, pensa de noite, isso começa a criar um bloqueio na tua mente e começa a gerar aqui dentro do nosso organismo, das nossas células. Tem gente que fica com placas roxas no corpo, tem gente que fica roxo, tem gente que fica sem voz, tem gente que o medo deixa a pessoa sem voz, deixa a pessoa rouca. O medo, tem gente que tem medo vai fazer uma prova, sabe tudo, já estudou, mas na hora de fazer a prova tem medo, fica com medo, fica nervosa, o medo toma conta. Olha só como é que o medo ele é prejudicial. Ele é muito prejudicial, demais. Então, cuidado, irmãos, com os tipos de medos que você assumiu para você. Então, quando você compreende quais são os teus medos, o que você tem que trabalhar eles? Você tem que trabalhar eles. Eu já disse aqui na minha casa que hoje é laje, né? Mas era telhas. Mas não tinha nem essa parte aqui, só tinha essa parte que eu estou prisando aqui que era o telhado da minha casa. Há 20 anos, né? Há 20 anos, há 30 anos atrás, sei lá. Aí caiu um balão, eu já contei isso, caiu uma boca de um balão. O balão pegou fogo lá em cima, e pum, a boca do balão, né? Veio descendo, pum, bateu no meu telhado. Aquelas telhinhas Eternite, aquelas fininhas, aquelas telhas compridas, mais fina. Quando bateu, espalhou aquela bucha, né? Que o balão tinha acabado de subir, não deu certo, pegou fogo e pá, no meu telhado. Aí eu olhei, fui lá de fora, olhei, falei, meu Deus, e agora? Aí eu pensei o seguinte, ou eu deixo a minha casa queimar, ou eu grito, chamo o bombeiro, ou eu subo no telhado e apago. E eu tenho medo, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura. Mas se eu tiver que subir em qualquer altura, eu subo. O medo não me impede de eu subir. Você entende? Você pode ter o medo, mas ele não pode te impedir de fazer as coisas. O medo você pode ter, você deve ter. Você deve ter. Todo mundo tem os seus medos, né? Mas ele não pode impedir você, nem a mim, de fazer. O que eu fiz? Eu escalei a parede aqui, botei a escada, subi, fui pro telhado, aquela esteira fininha, hein? Andar devagarinho em cima da ripa, dos pregos, e eu magrinho, né? Fui lá e apaguei. Quando eu apaguei, eu fiquei feliz da vida. E aí? E agora? Para me descer. Aí eu fiquei pensando, agora tu vai ter que chamar o bombeiro para me tirar daqui de cima, porque eu não consigo descer. Eu falei, vai ter que chamar o bombeiro, porque eu não consigo descer, eu tenho medo, eu vou cair, sabe? Aí me deu um apavoramento, eu respirei, da mesma maneira que você subiu, pelo mesmo caminho que você subiu, você vai descer. E eu botei isso na minha mente, pelo mesmo caminho que eu subi, eu vou descer, pelo mesmo caminho que eu subi, eu vou descer. E eu fui, desci. Então você vê, o medo é prejudicial quando ele te impede de fazer as coisas. Aí ele é prejudicial. Aí é um medo maligno. Que, eu não saio de noite que eu tenho medo. Está te prejudicando. Por que você tem medo? Por quê? Porque você foi assaltado ou foi assaltada. Por quê? Tem que ter um motivo, né? Ou falta de segurança, não vê segurança na rua. Tem que ter um motivo, né? Eu me meto em cada buraco, irmão. Eu subo, desço, eu entro, saio. Para você ter... o Wander está ali, o Gilmar está ali. Quando eu vou pescar, eu não gosto de ficar olhando o mar.
O que eu faço? Para mim não ficar olhando para a água, batendo no mar, porque às vezes, de manhãzinha cedinho, quando a gente embarca às 5 horas da manhã, tá jogando vento, tem uma parte lá que já vai jogando água. O que eu faço? Para mim não ver aquilo ali, o que eu faço? Eu vou para dentro da cabine, tem 4 camas nesse barco, eu deito numa das 4 camas e fico ali deitado e durmo. Eu vou dormir. Os irmãos estão lá, eles sabem que eu faço isso. Eu entro, o Vani está ali, quem mais? Gilmar está por ali. Eu entro e vou dormir, fico lá dentro. Não, nem olho nem para a parte de trás do barco, nem olho para a parte da frente do barco. Eu só levanto na hora que eu vejo que o piloto lá começa a reduzir. Aí eu falo, tá chegando. Aí eu sinto que ele está chegando, aí eu vou, levanto para ir pescar. Então você vê, eu tenho medo. Mas o que eu faço com o medo? Eu não olho para ele. Eu não olho para ele, eu vou lá e faço. Eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Então, começa a encarar os teus medos. Qual é os teus medos? Medo de andar na rua à noite? Encare ele. Só se vence o medo encarando. Tem medo de cachorro? Aqui, onde eu moro aqui, tinha um cachorro escuro, preto, né? Pode falar preto, não é crime não, né? Não pode falar mais nada hoje, tudo é crime agora. Um cachorro preto, pelo preto, né? Mas o bicho é ruim, cara. O bicho pareceu o Satanás querendo comer a gente. Eu tinha medo dele. Tinha. Quando ele viu... Aí eu aprendi com o meu cooperador como é que encara cachorro, o Marcos. Aí ele veio, quando ele veio, eu abri o portão, pá, olhei para ele, levantei os braços, assim, falei firme, ele parou. Quando ele parou, comecei a avançar para cima dele. Sei que ele começou a ficar... Ele ficou com medo de mim. Aí já recuava. Vai ficar a vida toda me botando para correr? O medo vai ficar a vida toda te botando para correr? O medo vai ficar a vida toda te impedindo de fazer as coisas? O problema do medo é esse. Que ele fica impedindo a gente de fazer as coisas. Eu não vou subir porque eu tenho medo de altura. Não vou descer porque eu tenho medo de ficar no buraco. Não vou de noite porque eu tenho medo do escuro. Sabe? Não vou passear de barco porque eu tenho medo de o barco afundar. Não vou andar de avião porque eu tenho medo do avião cair. Não vou não sei o quê. Quer dizer, não gosto de ficar na rua até tarde. Não gosto de comer na rua porque eu posso passar mal. Não gosto de ir à praia porque eu posso morrer afogado. Não gosto de ir no shopping porque é tudo fechado, eu fico com medo, eu fico sufocado. Você gosta de quê então, gente? Fica difícil, né, uma pessoa sobreviver com tantos medos na vida. Com tantos medos que chegam a criar terror. Terror, né? Bom, já está na mensagem, tá, pessoal? Tipos de medos, né? Nós estamos falando aqui. Medo de morrer... Medo da vida. Tem gente que tem medo da vida e tem medo da morte, né? Medo da vida e medo da morte. Olha só o que Jesus falou aqui em João. É um dos maiores medos que as pessoas têm da morte, é de morrer. Eu estava vendo a pesquisa, fiz uma pesquisa, os paulistas e os cariocas, todas as regiões, né? O primeiro maior medo que as pessoas têm é de morrer. Medo de morrer. É crente, é macumbeiro, é católico, é budista, é ateu, todo mundo. A pesquisa que foi feita no meio dos religiosos, no meio dos que não têm religião, no meio de todas as religiões, o que se constatou, o maior medo das pessoas é o medo da morte. Olha o que Jesus falou aqui em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto. Então Jesus falou que ele é a vida. Por Deus, uma coisa que eu não tenho medo, Deus é testemunha. Uma coisa que
que a maioria das pessoas tem medo e eu não tenho, é o medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho. Sabe por que eu não tenho medo de morrer? Porque a Bíblia diz que eu vou morrer. Ela falou que eu vou morrer, então como é que eu vou ficar com medo de uma coisa que a Bíblia falou que vai acontecer comigo? Você imagine como eu vou ficar. A Bíblia diz que o homem está ordenado. Tá aqui, ó, acho que é Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, o juízo. Então, como que eu vou ficar com medo? Como que eu vou ter medo de algo que eu estou na fila para entrar nele? Eu já estou na fila. Eu já estou na fila. Sabe quando eu entrei nessa fila? Quando o senhor fez 50 anos. Não! Quando o senhor fez 60. Também não. Sabe quando eu entrei nessa fila? Quando eu nasci. Quando eu nasci, eu entrei na fila de morrer. Então, você imagine se eu vou ficar com medo de algo que já estou sentenciado. Mas, por detrás dessa sentença de morte, tem a provisão da vida. Diz que Jesus é a ressurreição e Jesus é a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Nós lemos aqui em Tessalonicenses, diz aqui 1 Tessalonicenses 4, é, 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a Bíblia diz que eu vou morrer, mas a Bíblia também diz que eu vou ressuscitar. A mesma Bíblia que diz que eu vou morrer é a mesma Bíblia que diz que eu vou ressuscitar. Então, por que ter medo se eu vou ressuscitar para viver a vida eterna com Jesus Cristo? Para quê? Por quê? Qual é a razão? Então, muitos medos. O medo de sair na rua, porque medo de ser assaltado, medo de levar um tiro, medo de bala perdida, medo de capotar com o carro, medo de morrer, medo de ser afogado, medo do barco afundar, medo do avião cair. Tudo isso está ligado a um só medo, é o medo de morrer. Tudo. Não anda de avião porque tem medo do avião cair e morrer. Não anda de barco, tem medo do barco afundar e morrer. Não vai na rua porque tem medo de levar uma bala perdida ou for assaltado, levar um tiro e morrer. Então todos os medos, a maioria deles estão ligados a um só medo, da morte. Você entende como é simples essa aula de hoje? O maior medo, de fato, é o medo de morrer. É o medo de morrer. Eu tenho medo de morrer e deixar minha família com dívida. Eu não vou deixar dívida. Morto não paga a conta, eu não vou deixar dívida. Também não sei se vou deixar algum bem, né? Tem a casa. Se eu tiver de carro, vai ficar o carro. Mas eu não tenho medo. Então, o medo que todas as regiões do Brasil, fez a pesquisa agora à tarde, agora de noite, né? Da pesquisa, e 99% dos paulistas, carioca, mineiro, baiano, o maior medo deles é o medo, número 1, é o medo de morrer. Tem gente que por medo de morrer não desfruta da vida. Tem tanto medo de morrer que não desfruta da vida. Fica só enclausurado dentro de casa. Se chegar a hora de bater o número, já era, irmão. Já era. Se bater o número, já era. Se for chamar, já era. Você pode estar dentro de casa, debaixo do cobertor,
Você pode estar em companhia de todos os teus filhos, teus netos, pode estar num dia de festa, pode estar celebrando o teu aniversário, aniversário da tua mulher, de casamento, pode estar, se for a hora, chegou a hora, já era. Ah, mas eu não vou arriscar, vou andar de barco para quê? Vou andar de carro para quê? Morre gente a beça, morre mais gente em batida de carro do que barco afundar. Morre mais gente em batida de carro, acidente de carro, do que queda de avião. Então, se você for deixar de fazer algumas coisas, você tem que parar de andar de carro também. Você tem que parar de andar de carro também, porque andar de carro morre também. Morre muito mais pessoas dentro de um automóvel do que fora do automóvel. Acidentes de automóveis, às vezes você vem lá, o cara vem com o carro dele lá tranquilo, vem lá um bêbado lá e pá! Vem lá um caminhoneiro doidão, vai cortar o outro, pá! Entendeu? Então, se a gente for ter medo, deixar de fazer as coisas, porque o medo número 1 é a morte. Já pesquisa. O maior medo que as pessoas têm é de morrer. Eu não tenho. Te digo com sinceridade. Por que você não pula do prédio? Porque eu não sou burro, pô. Eu tenho asa, por acaso? Tem alguma asa aqui? Eu tenho braço, não tenho asa. Se eu tivesse asa, eu pulava. O senhor pularia de asa delta? Pelo medo da altura que eu tenho, não há uma necessidade de pular. Mas, se eu tivesse com vontade mesmo de pular, eu me agarraria lá no homem lá que dá o treinamento. Eu não ia gastar, porque paga caro. Você pagar R$400 para pular, para voar, meu irmão, de asa delta, tá doido, né? Aí é mais pelo dinheiro do que pelo susto de voar. Para mim é caro, Aí eu não dou, eu não desperdiço meu suor, meu trabalho, minha vida é muito preciosa, sabe? Para me ganhar, sou bastante, me desgasto bastante. Então, abençoado. Então, esses são alguns tipos, medo de morrer. A Bíblia diz que Jesus falou que a gente tem a vida eterna. Eu vos dou a vida eterna. Está lá em João, né? Eu vos dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a mesma Bíblia, vou repetir, que diz aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem, aos homens, seres humanos, gênero humano. Essa palavra homens aqui não está referindo ao sexo, está referindo a gênero humano. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Mas também, a mesma Bíblia, o mesmo apóstolo diz o seguinte, que descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, a mesma Bíblia que diz que a gente vai morrer, também é a mesma Bíblia que diz que a gente vai ressuscitar. Então, agora a pergunta é, qual é o medo? Qual é o medo? Tem gente que reclama da mulher, tem gente que reclama da sogra, da mãe, do vizinho, do carro, da vida que leva e não quer morrer. Não quer descansar. Você reclama, porque você está cansado dessa vida. Tu está querendo outra, né? Pessoas que reclamam, já viu? A pessoa reclama. E Deus parece que, deixa que eu vou falar até uma brincadeira, um adágio aqui. Parece que Deus está castigando a pessoa com a vida, né? Quanto mais a pessoa reclama da vida, mais Deus deixa ela viver. Mais Deus deixa ela ficar na terra, né? Parece entre aspas, um castigo de Deus, né? Um castigo de Deus para essas pessoas que murmuram, né? Então, irmãos, eu queria deixar isto registrado no coração das ovelhas. O maior medo que existe no coração do homem é o medo de morrer. O homem tem muito medo. Repito, não ando de avião porque o avião pode cair, vou morrer. Não ando de barco porque o barco pode afundar e eu vou morrer. Não ando de trem-bala porque o trem-bala pode descarrilhar e eu vou morrer. Sabe, não ando de bicicleta porque se eu andar de bicicleta pode alguém me atropelar, eu vou morrer. Não ando de carro porque o carro pode bater, eu vou morrer.
Não vou trabalhar de ônibus, porque o ônibus pode bater. Olha, meu Deus do céu, tudo está ligado a morrer. Ah, não vou comer essa comida, porque eu nunca comi, eu posso morrer. Entendeu? Olha, não vou me relacionar com essa pessoa que, sei lá, que ele vai me matar, vai querer meu dinheiro, vai me matar. Olha, deixa ele estar de olho no meu dinheiro, vai me matar, eu vou morrer. Então, tudo está ligado à morte. Isso deveria ser algo que o crente não deveria temer. Não deveria. O Deus do céu, como diz lá os cristãos, né? Por essa luz que me ilumina, eu digo a vocês, eu não tenho medo. Mas o senhor arrisca a sua vida? Não há necessidade. Não há necessidade de arriscar a minha vida. Por exemplo, eu não sei nadar. Eu vou mergulhar. Estou no barco, vou mergulhar. Vou mergulhar, não, vou pular. Nem mergulhar eu sei. Vou pular e vou afundar. Vou lá baixar lá 30 metros de profundidade. Aí vem estar no lugar de 30 a 40 metros. Quando eu voltar, só volta eu boiando, né? Para quê que eu vou fazer isso? Para me morrer? Se eu tenho uma jornada aqui, um trabalho para executar, eu não posso fazer isso. Então, qual é os meus medos? Os meus é de desistir do que eu comecei. Eu tenho medo de desistir. Já pensei em desistir. Porque eu já desisti muito. Antes de conhecer Jesus Cristo, eu desisti, irmão. Desisti de muita coisa. Eu tenho medo de parar no meio do caminho e desistir, né? Parar no meio do caminho. Eu tenho medo de falar coisa e a pessoa não compreender o que eu estou falando e compreender do outro jeito e ficar com raiva de mim, sem eu ter dito aquilo que a pessoa compreendeu. Entendeu? Então eu tenho medo. Eu tenho medo de não perseverar, porque a pressão é tanta, os obstáculos são tantos, as lutas são tantas, que às vezes me dá um desânimo. Por que o senhor tem desânimo? Por quê? Porque eu sou gente igual a vocês. Igualzinho, não tem nenhuma diferença. Eu tenho carne e osso. Mais osso do que carne. Igual você. Tem gente que tem mais carne do que osso. Eu tenho mais osso do que carne. Né? Mas sou ser humano. Eu dizia, eu tenho medo. Eu tenho meus medos. Mas eu não deixo de fazer as coisas por causa do medo. Eu não deixo. Quando eu comecei a dirigir, o meu instrutor falou assim: você quer aprender a dirigir depois de você pegar a sua carteira? Quer dirigir bem? Quero. Entre em rua bem apertada, onde só passa um carro para lá e para cá, e passe raspando um no outro. Faça assim. Aí você vai perder o medo. Se você só andar em rua que só está você sozinho, você nunca vai perder o medo de dirigir. Então eu me metia, logo no começo, eu parava o carro, fechava os olhos, deixava todo mundo passar. Ai, Jesus, o que eu fui me meter aqui? Era o medo, né? Ah, eu falei, não. Virava. Medo de colocar o meu carro aqui na garagem. Amassei o meu carro 3 vezes aqui na garagem. 3. A lataria do meu carro afundou 3 vezes na parte de trás. Amassou toda. 3 vezes. Sabe por quê? Medo. Eu tinha medo de amassar o carro e acabei amassando o carro. Por isso eu estou falando. Os nossos medos, a gente começa a falar, ele fica bem pertinho da gente. Então cuidado com os teus medos para que ele não te roube a vida. Cuidado com os teus medos. Você não é mais um garoto de 20 anos. Eu vou perder de viver, irmão. Eu tenho 60 anos. Vou perder de viver. Hoje eu peguei o carro, entrei no shopping, entrei na vaga de velho, de idoso. Velho não, de idoso. Eu não sou velho, pô. Aí sabe o que tinha no chão? Escrito idosos. Separado por idoso. Sabe o que estava lá? Fizeram um idoso, olha só. Fizeram um idoso com uma bengala na mão, todo encurvado. Me deu raiva, sabe? Aí tem a fila dos idosos. Aí tem lá a plaquinha, né? Você já viu? Fila dos idosos, 60 anos. Aí tem a plaquinha lá com o idoso com a bengala na mão, todo envergadinho. Quem já viu isso? Essa é uma safadeza, né? Não é uma safadeza que faz com a gente? A gente faz 60 anos, quer dizer que eu vou usar bengala e vou ficar envergado?
É uma safadeza, não é uma, sabe, parece uma boca de praga, né, cara? Não, você tem que ficar encurvado, você tá velho, fez 60 anos, você tem que usar bengala, você tem que usar 2 bengalas, ficar com a tua cervical bem envergada, sabe? Igual um pelicano olhando pro chão. Não. Eu fui numa loja americana, aí tava a fila dos idosos, aí quando eu olhei aquela plaquinha, o velhinho tudo envergado na placa, aí eu falei, vou ficar aqui na fila dos novos. Não vou ficar na fila dos envergados, não. Não fiquei. Falei, não vou ficar aqui na fila dos novos. Não vou, eu não sou envergado, tem que tirar essa placa daí, tem que botar uma placa só idoso, sinônimo de... Aí coloca na nossa cabeça que você chega a 60 anos, você é um doente, você é um inválido, você não serve para nada, sabe? Você não serve para nada, você serve para dar trabalho para os filhos, você serve para dar trabalho para os netos. Não ponha isso na sua cabeça. Não ponha isso na sua cabeça. Você está se você que chegou a 50, 60, 70, você está na tua melhor idade. Muitos jovens de hoje não vai chegar a 60, 70, não vão chegar. Não vão viver o que você está vivendo. Então não perca a vida por causa do medo. Passeie, irmão. Vai passear. Vai passear. Enquanto eu posso dirigir, vou dirigir. Quando eu tiver a idade de 80, 90, não sei, se eu tiver firme no volante, vou eu dirigir, meu irmão. Nem que eu dirija a 5 por hora. Mas vai eu, não vai não. Não vou não, Emerson, não vou assumir esses medos que eles querem colocar na gente. Aí a pessoa tem medo de chegar aos 50 anos, chegar aos 60 anos, acha que já vai virar um encurvado, um inútil, alguém que só serve para encher o saco do outro, porque essa é a estampa que colocaram na gente. Velho só serve para encher o saco do outro, só serve para pedir dinheiro, só serve para, sabe, só serve para reclamar, só serve para murmurar, só serve para dizer que dói aqui, dói ali, dói lá, dói cá, dói ali. Não, eu não, para mim não. Essa semana eu corri a semana toda, puxei ferro, corri mesmo. E não é piquezinho, pipizinho, não. Eu dou largada, pouca largada, para abrir meus pulmões. É a corrida que faz teus pulmões ficar fortes. Você tá fazendo exercício. Quando você corre, está exercitando teus pulmões estão exercitando. Não estou dizendo para quem não pode correr. Eu ainda posso ainda e vou correr até os 100. Até os 100 e se for possível a 100, né? E vou eu. Entendeu, pessoal? Não tenha medo. O primeiro medo é a morte. Não fique ligado com isso, porque a mesma Bíblia, eu quero deixar isso para vocês, para todos vocês, a mesma Bíblia que diz que nós vamos morrer, está lá em Hebreus 9, 27, ela também diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, também diz que os mortos vão ressuscitar em Cristo. Os mortos em Cristo vão ressuscitar para viver eternamente com Cristo. Então, qual é o medo que eu vou ter de... não vou andar de avião que eu posso morrer. Eu posso morrer aqui. Você pode morrer aí. Você pode morrer dormindo. Você pode morrer comendo. Você pode morrer caindo do avião. Eu posso morrer afogado. Posso morrer no púlpito, pregando. A hora que o papai chamar, irmãos, eu estou prontinho. Desde o dia que eu recebi a palavra, eu estou pronto. Estou pronto. Faço igual Paulo. A minha carreira, aqui, Paulo fala a Timóteo aqui, ó. Segunda de Timóteo, né? Cadê? Aqui. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vinda. Então, cuidado com esses medinhos que pode provocar uma enfermidade no teu corpo. E eu não quero que você fique doente. Eu quero que você seja um homem saudável. Você que está me ouvindo aí, seja saudável. Saudável. Teu corpo tenha muita saúde. Em nome de Jesus, eu oro pela mente do teu povo, porque o maior campo de batalha que nós temos é a nossa mente, que diz:
Você está velho, você tem que ter muitos medo mesmo, porque você pode ser assaltado, você não pode correr, você não pode andar na rua, cuidado, você não pode atravessar a rua, você não pode ir à praia, você pode morrer afogado, você não pode ir no shopping, você não pode ir ali, não pode almoçar fora, não pode visitar, não pode ir para lugar nenhum, porque você, não, meu Deus, que o teu povo não tenha estes pensamentos, que o teu povo possa viver a plenitude da graça de Deus, viver em novidade de vida, fazer como Abraão, que aos 99 anos começou a sua vida de pai, depois criou seu filho e se tornou avô. Oh, glória a Deus! Isso que é maravilhoso, seguir a vida sem medo. Pastor, mas o senhor falou que ele tem medo. Tenho medo, mas o medo não me impede de fazer as coisas. Tenho medo de altura, mas eu subo. Tenho medo de morrer afogado, que eu não sei nadar, mas eu vou lá. Tenho medo de acontecer um acidente de carro comigo na estrada, mas eu pego a estrada. Tenho medo de viajar de avião, mas eu estou dentro do avião, se eu precisar. Tenho medo, tenho fobia, mas eu vou lá dentro de um shopping, vou numa praia, vou me distrair, vou na casa de amigos, vou na casa de irmãos, vou conversar. Não tenho medo. Estou pronto para a vida, estou pronto para a morte, porque vida e morte está dentro da mesma casa. Ela não se separa. A vida e a morte, elas não se separam. Estão dentro da mesma casa. Aqui, em você e em mim. Nasceu, filha da morte. Nasceu, filha da morte. Morreu, filha da ressurreição. Volta à vida. O espírito volta para Deus, que o deu, e a carne volta para o pó, que de lá. E quando Jesus vier, o pó volta a ser corpo, e o espírito volta a entrar dentro do corpo, mas não mais um corpo de pó, agora um corpo de glória. Isto é a vontade de Deus. Tá bom, queridos? Que maravilha! Deixa eu aqui me despedir aqui das famílias da rádio aqui, mas antes deixa eu fazer um convite para amanhã. Amanhã, domingo, às 9 horas da manhã e às 18h30, nós teremos no Ministério Restituição 2 encontros gloriosos, que eu quero chamar a família Restituição, chamar toda a família, você que está me ouvindo, principalmente pelas rádios, você que não faz parte da família Restituição, a partir de amanhã você vai tomar a maior decisão. Hoje você vai tomar a decisão, amanhã você vai estar conosco. De manhã e à noite você vai fazer parte da família Restituição. De verdade. Tem um casal que chegou lá, falou que ia ficar lá, levou a ficha, sumiu. Sabe? Eu não compreendo esse tipo de atitude de cristão, eu não compreendo, não compreendo. Levou a ficha, veio, falou que ia ficar, levou a ficha e sumiu. Não faça assim, irmãos. Tome a decisão de vir para a palavra. Largue a maconha, largue a cocaína, largue a bruxaria, largue a feitiçaria, largue a mentira, largue o adultério, largue a fornicação, largue o homossexualismo, o lesbianismo, largue a bruxaria, largue o espiritismo, largue essas igrejas de macumba aí, largue tudo isso, largue tudo e venha para a verdade. Ministério Restituição é um lugar de amor e um lugar de paz. Juntos nós somos mais fortes. E ali é teu lugar, na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e de Anchieta. Nossos cultos ali é terças e quintas, às 7h30 da noite, e aos domingos, em 2 horários, 9 da manhã e às 18h30. Fique na paz aí para os abençoados aqui da rádio. Saímos daqui, quando os recursos humanos se acabam. Volte aí, quando os recursos humanos se acabam. Isto, agora eu vou me despedir aqui dos irmãos da 94, Rádio Restituição e a Rádio Resgatando Vidas. Deixa eu me despedir desses abençoados também. Espero que abra aqui, né? Abriu aqui. Vou me despedir de vocês. Amanhã eu aguardo vocês lá no Ministério Restituição, tá bom? Quero ser o pastor de vocês todos. Em nome de Jesus. Fica aí com a oração. Pronto, já foi. Graça e paz para a família Restituição. Beijo para todos. Amanhã quero te ver lá, tá bom? Família Restituição. Fique na paz, tenha uma noite abençoada. Que anjos com vocês. Tenha medo não, irmão. O anjo está contigo. À noite tem um anjo também. De dia também tem um anjo. Você nunca estará só. Ore a Deus. Você que mora só, ore a Deus. Ele falou que estaria com você todos os dias da tua vida. Fala sempre com Ele. Fale palavras do céu.
Você vai preparar a tua casa, a tua mente, a atmosfera da tua casa, tá bom? Fique na paz, saúde e paz para a família Restituição, prosperidade para todos, em nome de Jesus. Tchau, 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 tchau.